Romanos, capítulo de número 8, para a nossa meditação. Quem achou, diga amém. O versículo 1 diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém, irmão? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, Tu falaste no meio dos louvores, em meio aqui das orações, meu Pai. Mas nós Te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa nutrir, Senhor, nossa alma, Senhor, e a nossa mente, para que possamos estar cheios do Teu Espírito Santo nesta noite, para compreender a Tua poderosa palavra, para nós entendermos, Senhor, aquilo, Senhor, que seja necessário nesta noite. Abençoa a Tua igreja, é isso, meu Deus, que eu Te oro, e amém. Irmãos, estava há alguns dias conversando aqui com o gordinho aqui, meu cunhado, que quando Deus coloca algo no meu coração e fica ali martelando e fica ali cobrando, para que eu venha entender que palavra Deus quer revelar. E aí muitas vezes eu, no natural ali, no normal, a palavra vinha à mente: nenhuma condenação. E ali quando eu acordava e a palavra já vinha à minha mente: nenhuma condenação. E eu digo, meu Deus, mas... E aí eu vindo para a palavra do Senhor, Deus falava fortemente ao meu coração que nesses dias estão pensando mais em ser condenado, ou seja, apontado por alguém, do que si mesmo se preocupando em viver a palavra de Deus. Eu vejo que muitas das vezes nós ali nos preocupamos com a nossa reputação, nos preocupamos com que vamos ser julgados, mas de fato temos que se preocupar também com isso, porque nós somos crentes e nós temos que dar o bom exemplo. Mas a premissa da minha vida e da tua não é de ser julgado pelas pessoas. A premissa da minha vida e a tua é que nós possamos reconhecer que somente Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele nos deu uma oportunidade ímpar, que a qual o texto de Romanos capítulo 8 vai dizer que a lei era fraca para mudar o homem, mas Ele subiu na cruz do Calvário, sofreu dores, para quê? Para mim e você ter a oportunidade de derrotar essa lei e viver para Cristo. E aí Deus falava no meu coração que nós sabemos que o livro de Romanos, irmãos, aí os irmãos que são historiadores aqui, são leitores, são homens que estudam a Bíblia, sabe que é uma carta onde o apóstolo Paulo vai falar muito sobre salvação, sobre restauração, sobre conflito sobre a carne, sobre andar em espírito. E nós vemos que existe o pai da igreja protestante chamado Martinho Lutero, e ele viu que naquela época ele abriu o livro de Romanos e se deparou pelo capítulo 1 de número 17, que diz que o justo viverá pela fé. Entendendo isso, irmãos, que o justo viverá pela fé, nós temos que entender que
O que nós temos em nossas mãos é mais forte do que qualquer arma. O que temos em nossas mãos é mais poderoso para curar do que qualquer remédio. O que temos em nossas mãos é mais forte e poderoso ao alcançar ao céu e rasgar e até diante de Deus e com fé nós dizemos: Senhor, eu estou aqui porque sou pecador, tende misericórdia de mim e concede aquilo do meu coração. É a fé, irmãos, é o alimento, é a arma, é a chave que nós temos em nossas vidas. Porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nos capítulos indo para frente, Romanos, o apóstolo Paulo vai tentar explicar ali a respeito da questão judaica, a respeito de como Abraão era, de como Davi era. E vai chegando no capítulo 5, ele vai dizer que a tribulação é algo bom para o homem viver. Que a tribulação, no capítulo número 5, ela vai dizer que ela vai produzir paciência, ela vai produzir esperança, ela vai produzir algo na sua vida que você vai começar a refletir, que tudo isso vai chegar e apontar para Cristo. No capítulo número 7, apóstolo Paulo vai falar a respeito da natureza pecaminosa do homem. No capítulo número 7, apóstolo Paulo vai dizer que o que ele quer fazer, isso ele não consegue fazer. O bom que ele quer fazer, ele não faz porque ele já está no pecado, ele tem uma natureza pecaminosa. Porque ele diz que a lei estava direto batendo em sua porta. Ao ponto de ele chegar em Romanos capítulo 7, no versículo número 24. Ele vai dizer: mais miserável homem eu sou. Ele vai dizer isso, irmãos, porque ele vai dizer que ele é um homem pecador. Ele, entendendo a lei, ele não consegue com as suas próprias forças vencer a lei. Mas no versículo de número 24, ele diz: mais miserável eu sou dos homens. E ele pergunta: quem me livrará da morte? Ele está querendo trazer que ele é um homem pecador e quem pode livrar ele da morte, porque a lei o condena. Para onde ele for fazer, a lei o condena. Para onde ele for, a lei vai condenar. A forma que ele está vivendo, a lei vai condenar. Porque ele está dizendo: eu quero sempre fazer o bem, eu quero fazer o que é o certo, mas vai lá, isso eu não faço porque eu sou um homem pecador. E quantas vezes, irmão, nós queremos fazer o bem? Quantas vezes nós precisamos e nós sabemos o caminho certo que nós devemos andar. Nós sabemos o que nós temos que fazer em determinada situação. E nós deparamos: por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei? Por que eu não tomei uma atitude diferente? Ei, eu quero te dizer, o motivo é porque você tem uma natureza pecaminosa. E pelos seus próprios braços você não consegue vencer essa barreira, que é necessário um antídoto para a tua vida. É necessário uma força sobrenatural para a tua vida, para você andar e ter uma atitude diferente. E agora o apóstolo Paulo começa a apresentar qual é essa força. Porque no versículo 25 ainda, em capítulo 7, ele vai dizer que dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne e a lei do pecado. E ele diz que encontrou uma saída para esse castigo eterno que ele ia receber. Ele encontra agora uma saída para a condenação que viria através da vida dele. Ele encontra agora uma oportunidade em Cristo para ser livre do pecado. E agora nós adentramos no capítulo número 8. E o apóstolo Paulo vai dizer: ei, portanto agora, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma realidade para nossas vidas.
Vamos fazer uma reflexão até o dia de hoje. Vamos olhar para trás no passado, aquilo que nos trouxe até a presença de Deus. Vamos agora entender o motivo de estarmos aqui nesta noite, que é agradecer a Deus e adorá-lo pela beleza da sua santidade. Por quê? Porque Ele nos deu um presente a qual nenhum homem na face da terra ia nos dar. Ele nos deu a oportunidade agora de não sermos mais condenados com o mundo. Por onde eu fosse, eu já andava com atestado de morte, eu já andava no meu bolso ali, dizendo, já está condenado. Mas Cristo sofreu, Ele padeceu naquela cruz do Calvário para dizer, ainda tem jeito. E hoje é motivo de eu e você estarmos alegres, mano. Sabe por quê? Imagine comigo o homem que está na prisão. Esse homem, ele fez algo que lhe infringiu as leis dos homens. Ele tem culpa, ele tem que pagar um preço. E ele vai ali, está naquela prisão. E agora naquela prisão ele já passaram muitos dias. Mas ele ainda sendo homem que iria pagar o preço pelaquilo. Mas certo dia chega um advogado, que ele vai dizer, olha, agora as tuas causas estão comigo. Aquilo que tu fez agora eu vou levar adiante ao juiz. Não se preocupa que agora eu vou chegar até o juiz e eu acredito que a tua causa já é ganha. E olhe, hoje mesmo tu sairás aqui da cadeia. Hoje mesmo eu vou te defender e vou tirar dessa cadeia. Eu vou tirar essas algemas, vou tirar dessas amarras. E tu vai ter uma vida livre. Imagine agora a felicidade daquele que estava preso. Eu quero dizer, irmãos, que essa felicidade de ser liberto da cadeia, do juízo, da condenação eterna, é a qual eu e você temos que ter. Sabe por quê? Porque nós não somos merecedores. Ele foi lá e nós estava preso, nós estava algemado, nós já estava a morte eterna, e Jesus foi lá e pagou o preço daquilo que você fez e lhe tirou para ser livre. É essa alegria que o homem tem de ser liberto. E nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, o tempo é agora. Essa condenação não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui, irmãos, eu quero dizer que as pessoas dizem que ser crente não é fácil. Na verdade, no meu ponto de vista, eu realmente acredito que não é. Porque escolher a Cristo é escolher a melhor parte. Escolher a Cristo é tomar uma decisão de vida e entender que por mais que passamos por dificuldade, afronta, perseguição, nós temos que entender que esse é o verdadeiro lugar que eu tenho que estar, que é com Cristo Jesus. E no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai explicar um pouco o que é isso, andar em espírito. E o versículo 16 ele vai dizer:
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E eis que expõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Oh, que maravilha! O apóstolo Paulo, no capítulo 7, diz que é a lei que o condena. O apóstolo Paulo diz que não tem forças para sobressair, ou seja, ir adiante, porque a lei o aprisiona. Mas agora ele está dizendo, se eu andar em espírito, se eu andar em santidade, ele está dizendo, olha, a lei não vai te barrar. Sabe por quê? Porque agora tu não pratica mais o pecado, mas tu pratica o que é santo, o que é agradável aos olhos de Deus. E a lei para ti agora começa a ficar fraca. Por isso que nós temos que procurar o Senhor a todo tempo. E procurar com a maneira de entender a nossa necessidade, de sermos santificados, de sermos melhores para Deus, com alegria no nosso coração, de fazer isso, porque eu não sou mais condenado com o mundo, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar essa nova oportunidade, e é por isso que nós temos que estar alegres em Deus. Porém, irmãos, muitos procuram atalhos, muitos procuram desvios, porque nem todos conseguem seguir em frente, porque não é da força do nosso braço nós conseguimos vencer o pecado, mas é através do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Romanos vai dizer, no capítulo de número 8, ele vai falar no versículo de número 2, a respeito de uma lei da vida. Ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa, irmãos? Que nos livra. Existe para Deus que Ele vai dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, quando o homem peca, o homem pratica algo da concupiscência da carne, ele se distancia de Deus. Por isso nós temos que entender, irmãos, que nós somos pecadores. Nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus habite na minha e na tua vida. Porque não se engane, Romanos capítulo 6, versículo número 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando eu pratico algo que desagrada a Deus, quando eu peco diante de Deus, eu estou cavando a minha própria cova. E o interessante é que Deus, Ele estipula essa regra. Ele não tem, irmãos, prazer na condenação de um pecador. Pelo contrário. Em Ezequiel capítulo 18, se puder botar aí, ele vai dizer que toda alma que pecar, essa morrerá. Ele vai dizer, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Entende, irmãos? É uma escolha. Escolher viver com Cristo é dizer que agora Ele é o nosso advogado. É dizer para o mundo: olha, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu preciso de Jesus. É por isso que eu me aproximo de Deus, eu me aproximo das coisas de Deus, para que eu possa ser fortalecido e vencer essa batalha, e vencer essa guerra, porque Deus é justo para dizer: se eu cometer tal coisa e me arrepender e me desviar e agora praticar a reta justiça, eu não irei mais morrer. Pelo contrário, eu vou viver. E Deus ainda mais. Deus, Ele vai dizer que a vida agora, que essa condenação é em Cristo. Que agora Cristo vai nos dar uma nova oportunidade. Quando o Paulo vai falar que a vida, que a lei, na verdade, da vida, ele vai dizer que agora essa nova lei, essa nova oportunidade vai nos dar uma chance. Em João capítulo 3, nós vamos entender o que é essa vida. E agora essa oportunidade vai nos dar forças para vencer a lei. João 3,16 todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, não te preocupa se alguém te condena, não te preocupa se alguém aponta o dedo para você, talvez por um deslize ou por algo que você faça, porque a palavra de Deus diz que Jesus não veio para condenar o homem. Se nem Jesus o condena, quem é o seu vizinho da direita ou da esquerda que quer te condenar? Porém Jesus veio não para te condenar, mas para te salvar e lhe dar vida com abundância. E Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. E agora segue a lei de Deus. Agora segue a lei do Espírito da vida de Deus. Ele vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Veja que agora existe a separação de quem está condenado e quem não está condenado. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque em João 3 vai dizer que aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Entende, irmãos? Escute aqui. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que se você ainda não parou para pensar que Jesus é uma oportunidade de nós sermos transformados. Entenda que Jesus, irmãos, Ele nos deu um presente maravilhoso. E agora, a partir de agora, Ele nos liberta dessa condenação. Que desde a fundação do homem era um castigo. Pelo homem Adão veio a prática do pecado, da destruição para a vida de nós homens. Mas Ele, feito como homem, Ele nos dá agora uma vida, e uma vida com abundância, uma vida sem pecado. E agora, apóstolo Paulo falando de lei do Espírito da vida. Vamos continuar no versículo 19 de João 3,16. E ele vai dizer que a condenação é esta:
que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Entende, irmãos? A lei do Espírito de Deus é aquela ao qual nós estamos sempre caminhando na luz. A lei do Espírito Santo de Deus é aquela que sempre estamos nos caminhos da luz. A Bíblia vai dizer, não é aquelas que andam no caminho de facilidade, não. Não é aquela que anda no caminho de seja oportunidades, não, de crescimento, não, mas é o caminho da luz. E esse caminho da luz, que ele vai dizer no versículo número 2, que essa lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está entendendo, diga amém. E aqui eu quero dizer para vocês, assim como aqueles que andavam nas trevas, faziam as coisas más, já estavam condenados. Ora, se o homem é pecador nato, se o homem já pratica da sua natureza pecaminosa o pecado, como é que ele ia vencer essa lei? Apóstolo Paulo está querendo trazer que livrou dessa lei do pecado e da morte. No versículo 3, porque ele disse, porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. E aí eu disse, meu Deus, como é que a lei pode estar enferma, irmão João? Não é algo palpável, não é algo que fere, não é algo que tem sentimentos, é uma lei. É a lei do Senhor. Os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Ele vai dizer que essa lei agora está enferma pela carne. Quando o apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai dizer que a enfermidade é um sinônimo de fraqueza. A lei era fraca. A lei não consegue transformar o homem. A lei não consegue mudar o homem. A lei só consegue acusar, só consegue condenar, só consegue fazer com que o homem se sinta frustrado. A lei, ela só é capaz de condenar o homem e nada mais. E cadê a mudança? E cadê a transformação? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que essa lei estava enferma, ou seja, a lei estava fraca. Mas para você entender mais a profundo, ele vai dizer adiante: porém Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne. Ou seja, ora, ele vai dizer, a lei não tem força para isso. Mas Cristo vai levar o pecado daqueles que estão condenados. Porque agora vai ser através de Cristo que o homem vai ser transformado. Porque agora vai ser através de Cristo que o homem vai ser fortalecido. Porque agora vai ser através de Cristo que o homem vai ter forças de vencer a lei. E aí, irmãos, é onde aqui eu quero fazer uma observação. Muitas vezes, nós mesmos nos perguntamos, ou até alguém nos chega e diz, olha, você está errado. É ruim, né, antes? Rapaz, você está errado. Muitas vezes nós olhamos para o espelho e dizemos, mas por que eu faço isso? Por que isso ainda opera na minha vida? Por que isso ainda é forte no meu ser? Entende, irmãos? É porque você ainda não está compreendendo
o poder de Deus na tua vida. Quando você começar a olhar por uma ótica diferente e dizer: ei, não porque eu faço isso, mas dizer: ó Senhor, eu não tenho mais forças para vencer isso, eu não sei, eu não tenho armas para vencer isso, mas me ajuda, porque Tu tem um fardo suave e leve. Nós temos que colocar nossas preocupações e as nossas fraquezas em Deus. Porque a partir do momento que nós colocamos a nossa fraqueza em Deus e colocamos nosso pecado diante de Deus, Deus vai nos fortalecer. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: ei, quando eu estava forte, é aí que eu estava fraco. Mas quando eu estava fraco, aí que eu estava forte. Por quê? Porque agora ele reconhece que ele é um homem pecador. Ele reconhece que ele não tem mais força. E diz para Deus: Senhor, eu sou fraco, mas me segura com a Tua poderosa mão. E a lei do Senhor é diferente. A lei do Senhor agora transforma e liberta. Quando agora as pessoas acusam daquilo que você fez, ou daquilo que fez no passado, ele está querendo que você pague um preço. Mas eu me alegro com Cristo. Se eu não me engano, Lucas capítulo 7. Deus estava ali na casa de um certo doutor da lei. E chegou uma mulher, que a Bíblia vai dizer que ela era conhecida por pecar. E pega um vaso com uma certa essência e vai até Cristo. E aí naquele momento aquele homem, doutor da lei, disse: olha, se esse homem realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí naquele momento Jesus começa a ensinar e começa agora a trazer como é a maneira que Jesus acusa, qual é a régua que Jesus agora mede. Ele vai trazer uma parábola e pergunta para aquele homem. Certo homem estava precisando de dinheiro, e aí foi lá ao credor, ou seja, ao agiota, e pediu 50 reais, 50 denários mais ou menos. Mas também tinha um certo homem que, precisando de dinheiro, vai lá e pede 500. E vai lá, aquele credor vai lá e empresta. E aí Cristo vai e pergunta: chega o dia do pagamento, aqueles homens não têm que pagar. Aqueles homens não tinham dinheiro. Mas vai o que devia 50 e diz: olha, não tenho dinheiro. E o credor: não, perdoa a dívida. E chega também aquele que devia 500. Vai lá e Deus, e aquele homem, aquele credor diz: olha, perdoa as tuas, está perdoado a tua dívida, não se preocupe. E aí Jesus faz uma pergunta: qual dos dois Deus ama mais? E aqui eu quero dar uma pausa e dizer, irmãos, e o fato de eu pecar menos ou mais do que você não nos descredibiliza diante de Deus. Todos nós somos pecadores diante de Deus. O que vai nos fazer diferente, irmãos, é quando eu sou perdoado, o que é que eu vou fazer diante disso? E aí o discípulo vai lá e responde. E aí pergunta, e aquele Simão vai dizer: aquele que devia mais é o qual o Senhor perdoou. Então agora Jesus não é aquele que acusa, pelo contrário, aquele que tem uma maior dívida, aquele que tem uma maior carga de pecado, é esse que Deus ama mais. É esse que Deus quer que viva bem diante da sua presença. Ei, quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para dizer aquele está condenado? Não, aquela já está condenada. Ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa aquilo que tu cometeu, se Deus perdoou, está perdoado.
Porque Deus, Ele ama, irmãos, o pecador, Ele abomina o pecado. Mas nós temos que entender, irmãos, que esse Deus é maravilhoso. E no versículo de número 4, Ele vai dizer: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, entendam. Nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ter famílias melhores. Nós vamos ter vidas mais alegres, mais em paz com Deus. Sabe o quê? Quando a gente começa a praticar a verdade. Quando a gente começa a praticar aquilo que é verdadeiro. Quando a gente começa a praticar aquilo que o Espírito Santo de Deus na minha vida, sabe por quê? E a partir desse momento que eu ando em Espírito, a lei não opera mais em mim, porque eu sou uma nova criatura. O velho homem já morreu, o pecado já foi ali no batismo, e agora nós temos que entender: a minha vida é de degrau em degrau, é em passo para Cristo, porque esse é o motivo da qual eu e você devemos louvar a Deus todos os dias. Porque o preço foi pago, irmãos. E o interessante, irmãos, que o preço ainda não parou. O preço que Jesus pagou por ti, às vezes, cada dia e mais, nós acrescentamos mais uma quantia. Para o homem que não tinha nem um centavo no bolso agora, irmão Francisco, ele não poderia mais ter nenhuma moeda de troca, ou seja, para barganhar aquilo que ele tinha cometido. Deus agora diz: olha, vamos falar nas minhas palavras, está aqui agora o cartão de crédito aqui, sem limite. Tu pode pecar, irmão, mas se você se arrepender dos seus pecados, vai ser mais um, nós vamos jogar no mar do esquecimento. E a partir de agora você vai ter uma vida santa diante de Deus. Não colocamos mais na nossa mente, no nosso coração. Não nos mediocrizamos. Dizemos que não vamos conseguir. Isso aí é mentira de Satanás. Não deixe o inimigo te afrontar com aquilo de errado que tu fez. Pelo contrário, vença o pecado, porque é maior que está em você do que aquele que está no mundo. Deus vai te fortalecer, Deus vai te restaurar, Deus vai te trazer uma nova vida. Não olhe para isso, irmãos. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa: que por mais que nós somos não merecedores de Cristo, por mais que nós não somos merecedores de Cristo, não estamos ali para receber aquilo que Ele nos deu. E aí o homem, ele peca e se distancia de Deus, porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Eu me perguntando: mas Senhor, como é que é isso? E aí eu aprendi uma coisa: porque por mais que você fique longe de Deus pelo pecado, por maior distância que você se distancie de Deus pelo pecado, não existe maior distância de você de Deus que faça Deus lhe fazer voltar para a casa do Pai. Não há caminho mais distante que não possa se voltar atrás. Não há maior distância que você distancie de Deus, que você venha cair na real e dizer: eu voltarei para a casa de meu Pai. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso para com nós. E Ele diz: olha, por mais que você pecou, mas nenhuma condenação agora há, se você estiver com Cristo Jesus. E eu acho lindo, irmãos, que Deus, pelo seu olhar de misericórdia em nossas vidas, Ele vai nos dar a certeza
de ter uma vida com Deus. Sabe por quê? Que o inimigo ele fica colocando: não, mas tu não se libertou não. Não, tu ainda vai fazer. Não escuta o inimigo, sabe por quê? Porque se você se distanciou de Deus, Deus vai te trazer de volta. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, 36, um versículo muito conhecido: mas se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entende, irmãos? Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para libertar o homem. A lei condena o homem, mas agora Cristo está sendo poderoso para libertar o homem do pecado. Deus agora está sendo poderoso para transformar a vida do homem e dizer para a sociedade: olha, era um homem alcoólatra, era um homem pecador, era uma mulher que fazia isso, aquilo, outro, mas não foi pelas forças dos braços dela, mas foi pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus na vida dela, que ela foi restaurada. Ei, a raiz ainda tem, não foi tirada toda a árvore, porque se ainda existe Deus no seu coração, existe vida, e Deus vai fazer florescer novamente. O que eu acho lindo, irmão, no capítulo de Romanos, de número 8, é que existe muita acusação. E o apóstolo Paulo agora quer demonstrar que Deus, ele libertou o homem, que ele salvou, que ele tirou o homem da condenação. E ele diz algo para mim e para você, para nós se alegrarmos nessa noite: que a partir do momento que você se abraça com Cristo, ou seja, se aproxima dele, não tem nada que nos tirará do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 36. Ele vai dizer: porque como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, ou seja, já estávamos condenados, já estávamos expostos a ser condenados com o mundo. Mas olha o que o versículo 37 vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. E entenda, o pecado pode se vencer um dia, mas no outro, com Cristo Jesus, você vai vencer. Ele sabe por quê? Porque Deus, ele é o autor e consumador da tua vida, e o Espírito Santo de Deus vai trazer os dons espirituais para que você vença a batalha do dia a dia. E no versículo de número 38, ele nos deixa essa certeza em nossas vidas. Ele vai dizer: porque estou certo de que nem a morte e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, não tem nada, irmãos, que nos possa separar desse amor. Ei, mas tu pergunta assim: mas Senhor, eu sou pecador, e se for, mas Deus vai dizer: mas se fosse necessário, mais uma vez, subir naquela cruz do Calvário, para dar a minha vida novamente para ti e por mim, Jesus com certeza faria novamente, porque aqui ele está dizendo que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Entenda isso, irmãos. Entenda que o amor de Deus é na tua vida. Entenda que o amor de Deus para contigo é grande. Porque não foi nós que amamos Ele. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que nós estando entregue à condenação, Ele se fez condenado por nós e foi entregue como matador, e sob os nossos pecados, os nossos deleites, Ele foi castigado.
Então entenda, irmãos, que o amor de Deus para a tua vida é grande. E quando nós dizemos assim, olha, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, tome posse disso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele teve toda a plenitude de Deus para morrer na cruz do Calvário, para dar para mim e para você essa grande oportunidade. Não existe profundidade, não existe espada. E por mais longe que você se distancie de Deus, ei, Deus pode te trazer novamente para a casa do Senhor. Porque às vezes o salmista disse, olha, para onde eu fugirei da presença de Deus? Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, Deus está lá. Mas se ir ao mais alto monte, colocar minha cama, Ele também está. Sabe por quê? Porque Ele está sempre nos contemplando na sua onisciência. E eu me alegro, irmãos, porque Ele é um Deus misericordioso. E eu me alegro quando eu vejo que mesmo na sua morte, tinha um homem que estava crucificado à sua esquerda e outro à sua direita. E tinha um que dizia, olha, se tu verdadeiramente é Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas tinha um outro entendendo e conhecendo que aquele era Deus, reconhecendo como um homem pecador. Ele disse, olha, tende misericórdia de mim. E Deus não o acusou. Deus não falou para aquele homem que ele estava condenado, mas não. Ele reconhece o seu pecado. Ele vê que aquele homem estava falando de coração. Ele vê que aquele homem estava falando da sua grandeza. Porque nos versículos anteriores ele vai dizer, olha, nós estamos aqui pagando pelo que nós fez, mas este homem foi que mal que ele fez. E agora ele vai dizer, hoje mesmo estais comigo no paraíso. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, para encerrar, eu quero dizer que por mais que distante nós estejamos de Deus, nós precisamos agora reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado. A lei nos aponta, as pessoas nos apontam, mas quando nós estamos a nossa vida no altar, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Ei, e uma certeza eu te digo, se verdadeiramente Cristo lhe libertar, você será livre. Quem entendeu, diga amém. E aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.